Olá, bem-vindo ao nosso projeto 5 Ações Judiciais, seus problemas e suas soluções. Hoje o tema que nós vamos abordar é a ação de uso capião. E esse tema foi escolhido exatamente pelo fato de que a ação de uso capião é uma das ações de tramitação mais lenta num juízo de competência ampla, como é esse que eu tenho atuado nos últimos 7 anos. E exatamente pelo fato de que essas ações sequer precisariam estar ali, tendo em vista que atualmente é possível obter o reconhecimento da uso capião de forma extrajudicial. Voltaremos a esse aspecto mais no final da nossa exposição. Basicamente, a uso capião é uma das maneiras de aquisição da propriedade imóvel ao lado do registro do título e da accessão. No entanto, nós não vamos nos ater aqui aos aspectos de direito material. Nós vamos passar por esses aspectos de direito material na primeira metade dessa exposição e vamos abordar na sequência os aspectos registrais, que são aqueles dois itens que podem influenciar na ação de uso capião. Vamos lá? Então, começaremos pelos aspectos materiais da ação de uso capião. A uso capião ela é uma maneira originária de aquisição da propriedade e de outros direitos reais também pela posse prolongada e qualificada pelos requisitos que forem previstos em lei. Dois, portanto, são os elementos essenciais para a aquisição da propriedade por uso capião: a posse de um lado e o tempo de outro. A posse que é necessária para uso capião é a posse com ânimo de dono. Assim, a posse, por exemplo, direta do locatário, que possui o imóvel em nome do possuidor indireto, geralmente o proprietário, não é apta a gerar uso capião, porque não é uma posse exercida com ânimo de dono. A posse é uma situação fática, ela designa esse poder de fato exercido por alguém sobre uma coisa. No processo, essa posse vai ter que ser provada, e ela geralmente é provada por testemunha, mas não é necessário que isso seja feito exclusivamente dessa maneira. Ora, há documentos também que são indiciários de posse, como são aqueles, por exemplo, das contas de consumo de água e luz, e até mesmo o recolhimento de tributos, como o IPTU, mas a recomendação no ponto é que se abrevie a ação judicial dispensando-se a audiência de instrução e julgamento, ao instruir o processo da ação de uso capião com uma ata notarial que ateste a posse, a sua qualidade e os seus aspectos, ou seja, aqueles predicativos previstos em lei para o tipo de uso capião que se vai querer exercer naquele caso. Ao lado da posse, a lei exige também que a posse seja contínua e incontestada, pelo prazo que vai variar aí e seja determinado por lei. Começa com 15 anos lá na uso capião extraordinária e vai abrangendo alguns redutores até chegar aos 5 anos, conforme seja o tipo de uso capião. Nesse ponto, portanto, na ação de uso capião, é preciso demonstrar que a posse ela foi exercida de forma contínua e não contestada, ou seja, pacífica. Como que se prova isso? A melhor maneira de se provar essa ausência de impugnação é através de dois documentos. O primeiro é a certidão dos distribuidores cíveis. Ora, uma ação possessória deveria ser ajuizada no foro de situação da coisa. Tirando-se a certidão dos distribuidores cíveis do local, já é possível saber se houve ou não distribuição de ação possessória com relação àquele imóvel e se essa ação teve êxito ou não teve êxito. Outra maneira, geralmente esquecida, é a certidão dos cartórios de registros de títulos e documentos. Ora, é no RTD que se faz a notificação extrajudicial, e essa notificação extrajudicial, em tese, também é um elemento apto para interromper o tempo prescricional de aquisição da propriedade por uso capião. Então a recomendação aqui no ponto é instruir a ação de uso capião com duas certidões, dos distribuidores cíveis e do seu RTD local, pelo menos de situação do imóvel e do endereço do requerente. Quais outras características o direito material nos fornece a respeito da uso capião? A uso capião ela deve ser considerada uma modalidade originária de aquisição da propriedade, como abordamos logo no início da exposição. A consequência prática disso é a não incidência do ITBI no caso de registro ou de matrícula do imóvel, que vai ser a última etapa, o último passo da ação de uso capião.
Portanto, não incide tributo sobre essa aquisição da propriedade, já que a aquisição da propriedade não é feita do dono anterior, mas contra esse dono anterior. Por fim, eu gostaria de salientar alguns aspectos materiais a respeito do objeto. O que pode ser usucapido? Bom, usucapido podem ser os bens privados. Não vamos entrar na discussão aqui sobre direitos obrigacionais e outros direitos reais, mas os bens privados. E eu digo isso porque não são usucapíveis os imóveis públicos. Isso por construção jurisprudencial que vem desde a edição do Código Civil de 16, deem uma olhada aí na súmula 340 do STF, e depois cristalizado no artigo 191, parágrafo único da Constituição Federal, repetido com algumas nuances no Código Civil, artigo 102. Lembrem-se que existe a tal da Lei 6969 de 81, que admitiu a usucapião de imóveis públicos das terras devolutas públicas, mas como a vedação voltou a ser inserida no ordenamento por cláusula constitucional, é necessário encaixar a prescrição aquisitiva, o quinquênio aquisitivo, nesse prazo de vigência da Lei 6969 de 81 e a vigência da Constituição Federal de 88. Não vamos abordar aqui, mas eu posso deixar um link depois para vocês sobre as modalidades de usucapião. Nós temos a modalidade, as 5 principais modalidades: usucapião extraordinária, ordinária, especial urbana, especial rural, coletiva, que são as que vocês devem conhecer para saber a respeito dos predicativos da posse que devem ser demonstrados no processo. Mas como eu disse, e vamos entrar logo aqui naquilo que é o cerne da preocupação, a ação de usucapião tem aspectos registrais, porque o fim último da ação de usucapião é obter uma matrícula para o imóvel, para que dessa maneira o imóvel retorne para o comércio jurídico e possa ser alienado por força de registro do título. Sem registro, ou seja, sem matrícula do imóvel usucapido, sentido nenhum tem a ação de usucapião. No entanto, na hora de promover a abertura de matrícula, o oficial registrador vai se debruçar sobre alguns aspectos que, por vezes, não estão presentes na ação de usucapião. Ou seja, de duas uma, ou produzimos uma sentença numa ação de usucapião que é dada de forma inútil, ou nos debatemos depois, em sede de execução, para obter a criação dessa matrícula. É preciso, portanto, desde o início da ação de usucapião, ter em mente que ela tem reflexos registrais e nos ater a esses reflexos registrais. Em primeiro lugar, portanto, é preciso, antes de instruir uma ação de usucapião, dar uma olhadinha no artigo 176, parágrafo 1º, inciso 2º, da nossa Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 de 73. É esse artigo que vai tratar dos requisitos da matrícula. E os requisitos da matrícula vão ter que se fazer presentes dentro da ação de usucapião para que, ao final, a matrícula possa ser aberta. Isso dirige o nosso foco para dois aspectos. Em primeiro lugar, as pessoas que devem figurar na ação de usucapião. Nós vamos verificar, logo abaixo, que a ação de usucapião tem réus certos e tem também réus incertos. E, em segundo lugar, nós temos que ter atenção para o requisito da especialidade objetiva, ou seja, a matrícula ela é aberta com uma descrição do imóvel. E que descrição será essa? Ora, a descrição será aquela que provém do memorial descritivo que acompanha a planta do imóvel. Impossível conduzir uma ação de usucapião sem que exista a planta. Vamos lá, então, nessa segunda metade da aula, nos debruçar um pouquinho mais sobre esses dois aspectos. Em primeiro lugar, o polo passivo da ação de usucapião. Eu já vi ação de usucapião, inclusive, sem réu. Como é possível ter uma ação de usucapião sem réu? Ora, o que nós temos na ação de usucapião é o reconhecimento de um direito real, portanto, oponível contra todos. É preciso, em primeiro lugar, conciliar essa oponibilidade erga omnes do direito de propriedade reconhecido na ação de usucapião com os efeitos da coisa julgada, que a rigor só atingem aqueles que participaram do processo. Portanto, na ação de usucapião, nós vamos ter dois tipos de réus: os réus certos e os réus incertos. Os réus incertos são aqueles que nós vamos obter por exclusão. Quem são os réus certos? Réus certos são réus conhecidos desde o início do processo e que devem, por isso, obrigatoriamente ser qualificados exatamente no início da ação
e devem ser procurados para citação pessoal. Ora, se não houver procura, se não houver busca para citação pessoal, a citação feita por edital é nula e nenhum registro será obtido através da ação de uso capião. Quem são, portanto, os réus certos na ação de uso capião? Réu certo, em primeiro lugar, é o proprietário registral do imóvel. Se aquele imóvel já tem matrícula, ou ao menos, se o imóvel a ser usucapido está inserido num imóvel de maior porção, é preciso saber quem é o proprietário registral daquela área e chamá-lo a integrar o polo passivo da ação. Pode ser também que a posse do requerente tenha sido perdida depois do transcurso do prazo da usucapião. Nesse caso, ele precisa citar também o possuidor. Ora, proprietário e possuidor devem integrar o polo passivo da ação, porque eles podem perder a posse do imóvel com o julgamento da ação de uso capião. O imóvel passará a poder ser reivindicado. Esses são os dois primeiros réus certos. Mas também são réus certos os confrontantes. Por quê? Porque aqui a gente atrai a disciplina idêntica da retificação do registro imobiliário. Ou seja, para se saber qual que é a descrição do imóvel que se quer levar à matrícula, é preciso saber se essa descrição não está se sobrepondo aos imóveis vizinhos. Quais imóveis? Os imóveis que constam no registro imobiliário e aqueles imóveis que constam na situação fática. Portanto, os vizinhos são réus certos na ação de uso capião. E são tanto os vizinhos fáticos, aqueles que estão na situação do fato, como aqueles que estão no registro imobiliário. Como saber quais são uns e outros? Em primeiro lugar, solicitando uma certidão do registro imobiliário, dizendo que é para instrução de ação de uso capião e que se quer saber quem são os confrontantes que constam no registro imobiliário para aquele imóvel. E em segundo lugar, é necessário trazer informação da situação fática, o que pode ser feito por mandado judicial ou, se for a sua intenção abreviar a tramitação da ação, deve-se fazer constar na ata notarial. Ou seja, a ata notarial deve, indo ao local dos fatos, descobrir quem são os confrontantes fáticos desse imóvel. Notem nesse ponto duas súmulas do STF que eu gostaria de chamar a atenção para vocês. Em primeiro, a 391, que fala que o confinante certo deve necessariamente ser citado pessoalmente para ação de uso capião. E em segundo lugar, a súmula 263 do STF. O possuidor, aquele, se não for o requerente, deve ser citado pessoalmente para ação de uso capião. Tá certo? Nós temos aí uma série de problemas na integração do polo passivo, mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês para alguns aspectos. Em primeiro, se o confrontante é uma PJ e a PJ foi extinta, devem ser citados os sócios. Ora, se for uma PJ ativa, né, basta saber no registro mercantil, na junta comercial, quem que é o titular daquela empresa e quem é o representante e citar na pessoa desse representante. Tá certo? Se as pessoas estiverem desaparecidas, nós vamos fazer a citação no endereço que elas declaram no registro imobiliário e também no endereço fático desse imóvel usucapiendo. Notem ali algumas desnecessidades de citação de confrontantes, o que acontece exatamente quando o imóvel não tem alteração na sua descrição. Dê uma olhada no 246, parágrafo 3º do CPC. Em segundo lugar, para a gente partir para o encerramento, a planta e o memorial descritivo. É impossível conduzir uma ação de uso capião sem planta e memorial descritivo. A planta ela vai ser usada em todos os momentos do processo, até para saber quem são os réus certos e os réus incertos dessa ação de uso capião. Então, a planta deve constar no processo desde o início. E a planta aqui a que nos referimos é a planta do solo, não a planta da construção, porque para efeitos registrais a construção é uma acessão, ela é objeto de averbação posteriormente nessa matrícula. Mas o que nós queremos é criar a matrícula do solo, para que ali seja então averbada a construção. Esses são os aspectos principais que nós queríamos abordar sobre a ação de uso capião. Eu espero que vocês tenham gostado e convido vocês para conhecer a uso capião extrajudicial e usar os seus elementos como facilitadores da própria ação judicial. Está lá um convite para vocês conhecerem o provimento 65 de 2017 do CNJ, bem como a respectiva regulamentação que consta na Lei de Registros Públicos. Era isso que havia por hoje, pessoal. Até a próxima. Um abraço.